participando. Eu quero fazer um pedido para você. Você que está nos assistindo, conectados aqui no nosso culto, eu quero que você comente aí em quantos vocês estão. Apóstolo, todo culto online você pede isso. E vou continuar pedindo, queridos. Nós queremos saber se você está aí ou não, ou quantos de vocês estão presentes. Então anote aí, coloque para nós quantas pessoas estão assistindo o culto. Vocês estão em quantos? Amém? Queridos, estamos vivendo dias sombrios. Na semana passada, no sábado à noite, quando nós recebemos aquela decisão do ministro do Supremo Tribunal, Cássio Nunes, liberando a igreja, eu confesso a você que eu estava numa expectativa tão grande, algumas pessoas me perguntando: apóstola, nós não vamos fazer ceia? Eu falei: não, só vamos fazer ceia presencial. E esses dias sombrios, queridos, é tão complicado, porque você não sabe quando a igreja vai estar aberta ou não. E quando o ministro Cássio Nunes, ele liberou, eu falei: é agora que estamos preparados. Era 19 horas, pedi para a pastora Lu, falei: pastora Lu, corra para o mercado, vamos fazer ceia. Já fomos para todos os grupos, já gravei um vídeo, já entramos online, ao vivo, já começamos a nos mobilizar, postamos em todos os grupos. Glória a Deus que nós temos nessa igreja um grupo de líderes maravilhosos, que trabalharam muito bem, sendo que no outro dia, pela manhã, nós tínhamos aqui o número permitido por lei, era 25%, a igreja estava com os 25% no outro dia pela manhã. Isso porque nós começamos toda essa mobilização no sábado à noite, e tivemos 2 cultos maravilhosos. E a nossa expectativa, queridos, nós temos que aproveitar as oportunidades, porque nós não sabemos quando será o próximo. Tem pessoas me perguntando: e aí, apóstolo, quando voltará o culto presencial? Eu falo: não sei. Nós estamos vivendo dias tão sombrios, onde a igreja, ela depende literalmente de Deus. Nós não sabemos. Essa semana a igreja, ela foi assentada no banco dos réus, e ali então os 11 ministros do Supremo Tribunal, os mestres da lei, que da lei só entende da lei deles, porque não é muita lei que eles entendem, eles decidiram que a igreja não pode funcionar. No dia seguinte, os campos de futebol foram abertos. Tudo isso, queridos, sinal dos dias sombrios. E hoje, quando eu cheguei aqui na igreja, eu falei: olha, eu preciso pedir para um diácono contar quantas pessoas tem. Aí eu esqueci que nós estamos online, somente online. Nós não estamos tendo o culto presencial. Mas, queridos, eu estou muito tranquilo, eu estou muito em paz, porque eu sei o que Deus está fazendo. Eu sei que Deus está se movendo de uma forma tremenda. Me lembro quando Pedro chega para Jesus, e quando Jesus fala que seria crucificado, e Pedro olha para Jesus e fala: não, o senhor morrer de jeito nenhum. E Jesus olha para Pedro, e Jesus fala: arreda-te, Satanás, porque você não cogita das coisas do céu, mas sim das coisas da terra. Eu quero que você, nesse domingo, olhe o teu coração, e que você possa se perguntar: quando eu quero que a igreja fique aberta, quando eu quero que tudo se resolva, quando eu quero que não tenha problema algum, eu estou cogitando das coisas do céu, ou eu estou cogitando das coisas da terra? Eu tento imaginar, queridos, o coração dos seguidores de Jesus, quando Jesus então, ele está diante de Pilatos, e ali o Pôncio Pilatos, ele lava as suas mãos, e ele simplesmente olha para Jesus e fala: olha, eu tenho poder para te matar ou para te soltar. E Jesus olha para ele, e Jesus fala: olha, nenhum poder você teria que do céu não fosse dado. E quando Jesus então agora é crucificado, os seus seguidores olham para tudo aquilo, e eles começam, eu creio que no coração deles, queridos, a mesma expectativa que nós temos hoje: Senhor, a igreja é do Senhor. Por que o Senhor não manda um raio na cabeça desses homens e acaba com tudo isso? Por que o Senhor não muda tudo o que precisa ser mudado? Porque, queridos, Deus tem um projeto, um plano por detrás de cada história.
Se Jesus não tivesse sido crucificado, talvez, ou melhor, com certeza hoje nós não estaríamos aqui. Se Jesus não tivesse passado por tudo aquilo que ele passou, pelos açoites, se ele não tivesse passado pela vergonha, pela rejeição, talvez nós não estaríamos aqui hoje, a igreja não estaria aqui hoje. Mas foi necessário que Jesus passasse por tudo aquilo, para que hoje a igreja fosse a igreja forte, que a igreja tivesse a marca do Senhor Jesus. Nós não estamos entendendo, queridos, os dias sombrios que estamos vivendo, mas por detrás de tudo isso, Deus tem uma história, e Deus está escrevendo uma história. Pode ter certeza, queridos, os poderosos dessa terra, eles estão mexendo com a igreja de Jesus. Nessa semana, quando o Supremo Tribunal estava julgando se a igreja deveria abrir ou não, um dos advogados olhou para esses ministros e disseram: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E aí um dos ministros ficou muito bravo com aquilo. E eu comecei a lembrar dos mestres, daqueles que julgaram Jesus, das autoridades que condenaram o mestre. Da mesma forma também ficavam indignados com as palavras de Jesus. E eu quero dizer, queridos, que Deus está escrevendo uma história através da vida da igreja. Por isso a igreja tem que permanecer de pé, a igreja tem que permanecer firme, aberta ou fechada, presencial ou online, a igreja continua sendo igreja. E nesse domingo, queridos, a presença de Deus vai entrar na sua casa, vai libertar aqueles que ainda estão cativos. Nesta manhã, enquanto eu estiver ministrando, esta presença de Deus vai entrar nos hospitais, curando os enfermos, libertando os cativos, vai entrar nas UTIs, e aqueles que estão entubados serão tocados pelo poder da palavra de Deus. Não é porque a igreja não pode se reunir presencial como eu gostaria e como você gostaria, que ela perdeu a eficácia e o poder. Ela continua sendo a igreja poderosa. E a palavra de Deus liberada do altar, ela continua percorrendo ruas, avenidas, vielas, entrando nas casas, entrando nos hospitais, entrando nas UTIs, libertando cativos. A palavra de Deus, através da presença do Espírito Santo, vai viajando cidades, entrando em vilarejos, e a palavra e o poder de Deus continua libertando vidas. E eu quero dizer que nesse domingo, a presença e o poder de Deus vai te libertar e te restaurar, e te levar a viver um novo tempo, no nome de Jesus. Amém. Eu não comecei a pregar, eu vou começar agora, tá bom? Então deixa eu correr aqui. Queridos, eu quero nesse domingo, eu quero falar sobre o tema, uma geração voltando para casa. Diga aí na sua casa, uma geração voltando para casa. Nós somos uma geração que está voltando para casa. Você vai acompanhar comigo Apocalipse capítulo 21, os 8 primeiros versículos desse texto. Apocalipse capítulo 21, do verso 1 ao verso 8. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam. O mar também não mais existia. E vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles. Este lhe enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. Todos esses dias sombrios passaram para sempre. E aquele que estava sentado no trono disse: vejam, faço novas todas as coisas. E em seguida disse: escreva isso, pois o que lhe digo é digno de confiança e verdadeiro.
E disse ainda: está terminado. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida. O vitorioso herdará todas estas bênçãos. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Mas os covardes, aos incrédulos, aos corruptos, aos assassinos, aos sexualmente impuros, aos que praticam feitiçaria, aos adoradores de ídolos, a todos os mentirosos, esses destinados ao lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Que nesse domingo, Pai, a tua palavra entre em nós. Que nesse domingo esta palavra possa produzir em nós uma mudança e que possamos viver exatamente o projeto que o Senhor tem para nós. Abra a nossa visão, abra o nosso entendimento, porque queremos entender o que o Senhor está fazendo nesse tempo, no nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos vivendo dias de alinhamento. Durante esses 3 meses, esses 3 próximos meses, nós iremos trabalhar esse tema com muita autoridade, porque nós precisamos que a igreja abra a sua visão espiritual, que a igreja, durante muito tempo, ela perdeu um pouco a visão da eternidade. Durante muito tempo, a igreja, ela ficou muito arraigada às coisas da terra, e por esse motivo que está sofrendo tanto, porque se acostumou tanto com uma vida legal, com uma vida gostosa, uma vida prazerosa, ausência de problemas, ausência de conflitos, acostumou tanto com esta vida aqui na terra, como se não quisesse mais sair daqui, como se a sua eternidade fosse aqui. Deus então tem nos incomodado, queridos, como líderes desse ministério, que nós precisamos canalizar a igreja dentro do propósito correto, dentro da motivação correta e dentro daquilo que a palavra de Deus tem nos ensinado. Por esse motivo você vai ouvir aos domingos, você vai ouvir nas quartas-feiras, você vai ouvir uma palavra de alinhamento, você vai ouvir uma palavra de propósito, uma palavra de destino, uma palavra que te leva a refletir sobre o nosso papel aqui na terra. E eu creio que tudo isso que nós estamos vivendo, queridos, esses dias sombrios, essas batalhas, é para que eu e você pudéssemos, ou para que possamos nos decepcionar com esta vida, nos decepcionar com esta terra, para que nós possamos nos voltar para o propósito original. Porque às vezes, queridos, nós só conseguimos nos conectar ao verdadeiro propósito quando nos decepcionamos com um propósito enganoso. Então você começa a se decepcionar com a sua vida aqui na terra, e aí você começa a se conectar com um propósito eterno. E nós vemos, queridos, como tem sido complicado viver neste mundo. Todos os dias você vê notícias de morte, todos os dias perigo de morte, todos os dias relatos terríveis, todos os dias as autoridades que deveriam trazer tranquilidade, eles vão para as mídias para dizer: olha, está havendo aqui um caos, nós estamos vivendo o pior momento. Todo dia está sendo o pior momento, todo dia. Quando você às vezes tem uma expectativa que vai melhorar, o negócio começa a complicar. Fazem mais de um ano que estão tentando vencer uma pandemia e não conseguem vencer. Há mais de um ano que está fecha, abre, fecha, abre, fecha, abre. Decreta lockdown, agora é a fase emergencial. Nada mais vai melhorar, nada mais vai abrir. E quando você pensa que agora foram 15 dias, fase emergencial, legal, agora tudo acaba. Não, agora continua na fase vermelha, continua fechado. E aí você vai para aquelas autoridades que deveriam ponderar alguma coisa, eles são piores. E aí você vê as autoridades quebrando a lei, quebrando a Constituição. Tudo isso, querido, gera o que? Decepção.
Mas a decepção é um dos pilares para que possamos nos alinhar de volta ao propósito. Quando Jesus fala para Pedro que ele iria morrer, Pedro olha para Jesus e Pedro fala: não, Senhor, o que é isso? Está muito legal aqui, nós estamos caminhando na terra, está muito bom, o Senhor está operando milagres, Senhor, está maravilhoso o jeito que está. Mas Jesus olha para Pedro e Jesus fala: Pedro, você não cogita das coisas dos céus. Muitas vezes, queridos, nós estamos decepcionados porque paramos de cogitar das coisas dos céus. Estamos cogitando apenas com as coisas ou das coisas da terra. E por esse motivo que nós estamos vivendo esses tempos de alinhamento. Quando nós falamos do cristianismo, o cristianismo é uma religião de esperança. Não esperança nas coisas terrenas, não esperança nas coisas do homem, não esperança nas coisas da terra, mas a nossa esperança está em Deus. A nossa esperança precisa estar centrada em Deus. O céu, na verdade, queridos, não é apenas o nosso destino, mas o céu é a nossa origem. Nós viemos do céu e nós voltaremos para o céu. A partir do momento que eu recebi Jesus como Senhor, a partir do momento que eu morri com Cristo, que eu fui sepultado com Cristo e que eu ressuscitei com Cristo, a minha origem deixou de ser a origem da terra, mas eu passei a ter a origem do céu. Por isso o homem não é a continuidade do velho homem, não. O homem é um novo homem. Por isso que a Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e agora se fez novo. Se fez novo porque agora eu me tornei um cidadão do céu. E o céu, queridos, não é apenas para onde eu irei. O céu não é apenas o meu destino, mas o céu também é minha origem, porque a partir do momento que eu fui transformado, que eu ressuscitei com Cristo, eu me tornei cidadão do céu. Entenda algo: você é cidadão do céu na terra. Você é embaixador forasteiro. Você não é, a sua origem não é da terra. Você não é cidadão da terra, você é cidadão do céu, e o céu é o seu destino, mas o céu também é a sua origem. Eu preciso começar a entender isso, porque se eu não entender isso, eu vou estar muito conectado nesta vida, nesse mundo, nas coisas da terra, muito decepcionado, queridos. O que você mais vê hoje são crentes decepcionados. Cristãos que você olha e fala: não, estou muito decepcionado, eu estou triste. Por que Deus não manda um raio do céu para matar esse povo logo? Meu irmão, calma. Cogite das coisas dos céus. Nós precisamos voltar a nos conectar ao céu. A nossa pátria não é aqui. Eu preciso começar a entender que ajuntar tesouros aqui na terra, colocar a minha expectativa, a minha esperança na terra, é me frustrar. Sabe por que você está tão frustrado, meu irmão? Porque você está muito conectado aqui. A nossa pátria é o céu. A nossa casa, a casa do Pai é no céu. O nosso lar permanente, o nosso lar eterno é o céu. Então eu preciso começar a conectar a minha visão de uma forma correta, o meu coração de uma forma correta. Após então, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos caminhando. Nós estamos aqui decidindo o que nós queremos, onde queremos ir, onde queremos passar a nossa eternidade. Estamos aqui, queridos, simplesmente de passagem. Estamos aqui apenas caminhando. Sabe aquele trajeto, aquele caminho que você faz todos os dias para chegar até a sua casa? Aqui é esse caminho todos os dias. Estamos numa trajetória, estamos caminhando para ir para casa. Quando Deus tira o povo de Israel que estava escravizado lá no Egito, eles tiveram que percorrer o deserto para chegar na terra prometida. E ali muitos não aguentaram, muitos se perderam, muitos perderam a visão, muitos murmuraram, muitos reclamaram, muitos perderam o foco, muitos fizeram do deserto a sua casa eterna, sendo que não era o propósito de Deus.
Aqui não é o propósito de Deus que você vive eternamente. O propósito de Deus é que você vá para a pátria celestial, que é a sua verdadeira terra. Aqui nós estamos numa jornada, numa batalha, numa luta. Aqui nós estamos simplesmente, queridos, lidando com as aflições do dia a dia, mas nós estamos caminhando para chegar na nossa terra. Aqui há guerra, aqui há pelejas, aqui há perigos, aqui há tentações, aqui há Covid, aqui há tantas coisas ruins. Mas aqui não é a minha casa, aqui não é a minha morada. E é exatamente isso, queridos, que eu preciso começar a abrir a minha visão e começar a alinhar o meu desejo, os meus sentimentos, as minhas motivações com a eternidade. Porque nós somos uma geração que está voltando para casa. Diga: eu sou a geração que está voltando para casa. Pregar sobre o inferno nos leva a fugir dele. Quando eu prego sobre o inferno, queridos, qual que é a intenção? Que você queira ir para lá? Não. Pregar sobre o inferno é para que você faça de tudo para fugir dele. Mas pregar sobre o céu nada mais é do que te levar a desejá-lo. Nós precisamos desejar o céu, como o cântico que nós acabamos de entoar. Ah, meu coração te deseja, o meu coração te deseja. Eu quero te encontrar. Esse tem que ser as nossas expectativas, tem que ser o nosso anseio. Quando nós falamos do céu, eu preciso desejá-lo. Pensar sobre o céu mexe com a minha vida financeira. Vou falar 5 pontos. O primeiro ponto: pregar sobre o céu mexe com a minha vida financeira. Mateus capítulo 5, verso 19 diz: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros do céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Primeiro entendimento: quando eu começo a pensar no céu, isso vai mexer com a minha vida financeira. Há muitas pessoas, queridos, trabalhando tanto, lutando tanto, apenas para ajuntar tesouros na terra. É como se a sua vida fosse eterna aqui na terra. Apóstolo, você é contra trabalhar? Não, muito pelo contrário, eu sou contra quem não trabalha. Porque tem que trabalhar. Nós não somos como a igreja lá em Tessalônicas, que eles estavam esperando a volta de Jesus, então eles simplesmente deixaram de fazer tudo. Eles simplesmente ficaram esperando. Não, agora Jesus vai voltar, então vamos parar tudo. Todo mundo, ninguém trabalha mais. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando, queridos, é a sua motivação. Você tem que trabalhar para sustentar a tua família. Você tem que trabalhar para dar uma estabilidade para a sua família. Você tem que trabalhar para que você possa comer, ainda mais hoje que tudo está caro. Então você tem que trabalhar. Mas entenda, quando você pensa no céu, você não fica pensando em acumular tesouros na terra. E por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque tem muitas pessoas que estão perdendo a sua visão espiritual, está perdendo a sua visão da eternidade, gastando seus dias apenas em trabalhar, estudar, edificar moradas na terra. E aí é aquele tipo de irmão que você fala assim: e aí, irmão, vamos adorar a Deus? Não, não posso, tenho que trabalhar. Eu tenho que trabalhar muito, eu trabalho 24 horas por dia. Vamos fazer a obra de Deus? Não, eu tenho que trabalhar, eu trabalho muito. Eu preciso trabalhar muito, eu tenho sonhos, eu quero mudar meu carro, eu quero comprar mais não sei quantas casas, eu quero fazer mais não sei isso. E as pessoas não têm mais tempo para nada. Queridos, você tem que realizar sonhos, é claro que tem. Mas você precisa ter uma dosagem correta. O dia que seu trabalho começar a atrapalhar o teu relacionamento com Deus, é porque o seu trabalho, o dinheiro, se tornou o seu tesouro. Deus agora não é o mais importante na sua vida.
O sábio é aquele que sabe dosar. Eu sei, olha, a minha vida, jamais eu vou deixar de buscar a Deus, jamais eu vou deixar de desenvolver o meu ministério. E meu irmão, entenda, não é só vir na igreja não, porque tem muita gente que está apavorado porque não pode vir na igreja. Mas me perdoa, meu irmão, tem muita gente que não faz diferença assistir o culto presencial e assistir o culto de casa. Porque quando vem na igreja ele senta, não levanta para nada. E vem ainda quando, eu vou ver se eu venho. Tem umas coisas que não entram na minha mente, tem umas coisas que eu não consigo entender. Irmãos, como eu amo vir na casa de Deus, como eu amo vir adorar a Deus, mas não é só vir, como eu amo fazer algo para Deus, servir a Deus, trabalhar na casa de Deus, fazer algo para Deus. Então tem gente sentindo falta, por quê? Porque são pessoas úteis. São pessoas que vêm e servem, são pessoas que vêm e trabalham, são pessoas que vêm e ajudam outros, são pessoas que vêm e discipulam, são pessoas que vêm, mas tem o seu PG, são pessoas que vêm, mas está sentado com alguém pastoreando, exercendo o teu ministério. Essas pessoas, queridos, eles conseguem entender que a primeira coisa é Deus na sua vida. Eu creio que muito em breve os cultos retornarão, mas você precisa começar a entender, Deus precisa se tornar o centro da sua vida. O evangelho não pode acabar porque a igreja não tem culto presencial, não. Se não posso estar na igreja, eu adoro Deus na minha casa. Eu reúno a minha família, eu faço lá meu tempo de adoração. Aproveita, meu irmão, seja pregador aí na sua casa. Faça o culto doméstico, esse é o tempo do culto doméstico. Mas agora quando você é aquela pessoa que, olha, eu não tenho tempo para a família porque eu estou trabalhando, eu não tenho tempo para servir a Deus porque eu estou trabalhando, eu não tenho tempo de vir na casa de Deus porque eu estou trabalhando, eu não tenho tempo de participar de um ministério porque eu estou trabalhando. Essas pessoas, elas se perderam em algum momento. Então a primeira coisa que eu preciso entender, que eu não posso construir, eu não posso entesourar aqui na terra. Pedro diz que aquele que constrói aqui na terra, ele está entesourando para o fogo. Mas isso quer dizer o quê? Aquela pessoa que simplesmente, ele perde o foco da família, ele perde o foco de servir a Deus, ele perde o foco de curtir com seus filhos, porque tudo é trabalho. Mas quando o meu foco está no céu, isso faz com que eu olhe para as finanças de uma forma diferente. Isso faz com que eu lide de uma forma diferente. Meu filho, antes de ontem, ele fez 10 anos de idade, completou 10 anos. E aí, não pode fazer festa. Peguei lá um campo inflável de futebol, de sabão, botei lá no quintal de casa, e ele junto lá com os priminhos, pulando, jogando, e eu olhei para aquilo e falei, gente, meu filho já está com 10 anos, preciso curtir mais. Fui lá, botei uma bermuda, de repente aí eu lá dentro do futebol de sabão, mais caía do que ficava de pé. Minha única preocupação era não cair em cima deles, porque se caísse, você sabe que seria um problema sério. Mas eu falei, não, eu vou curtir com meu filho, 10 anos. 10 anos eu vou curtir. Queridos, tem gente que trabalha tanto, que não curte a sua família, não curte seus filhos, não curte a sua esposa, seu marido, não curte, não viaja, não passeia, apesar que agora não pode viajar, né? Faz tempo que não pode sair daqui, mas não curte. Quando eu tenho o pensamento no céu, quando eu penso sobre o céu, isso muda a forma que eu lido com as minhas finanças. Isso mostra que eu preciso ter, mas eu ter o suficiente para viver uma vida equilibrada. Isso mexe com as minhas finanças a ponto de eu ser fiel.
Tem gente que fala assim, quando está tudo bem, não, olha, eu vou guardar, porque a gente não sabe o dia da crise, né? Então eu vou poupar, mas não é fiel a Deus, não consegue ser fiel no dízimo, não consegue ser fiel na primícia, não consegue ser fiel na oferta, porque ele lida com as finanças como se ele fosse viver aqui eternamente. Ele é uma pessoa, quando eu penso no céu, eu sou responsável com as minhas finanças, mas eu entendo que a minha vida com Deus, a minha vida com o meu ministério, a minha vida com o meu chamado, a minha vida com a minha família, a minha vida com as coisas de Deus, se torna muito mais importante. No domingo passado, quando eu convoquei os irmãos para o culto, eu sei que teve irmão que chegou aqui até babando, querendo, com fome, com sede das coisas de Deus. Mas também eu sei que tem gente que nem se importou. Não vou não. Um dia eu vou. Cuidado. Quando eu olho para a minha vida, quando eu olho para o céu, eu lido com a minha vida financeira de uma forma diferente. Segundo, pensar sobre o céu vai mexer com a sua mente e com as suas ponderações. Olha o que diz aqui Colossenses 3, 2-5. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: a imoralidade sexual, a impureza, paixão, desejos maus, ganância, que é idolatria. Quando eu penso no céu, isso muda a minha forma de lidar, muda a minha mente e algumas ponderações. Ainda tem muita gente arraigada nessa terra. Há muitas pessoas ainda presas nas coisas da terra. Eu percebo, queridos, que alguns jovens, não jovens cristãos, é claro, mas no tempo de afastamento, tem tido uma dificuldade terrível de viver longe das baladas da vida. E aí tem gente buscando baladas clandestinas, porque estão tão arraigadas nessa terra que precisa disso para se divertir. E muitas vezes, queridos, nós estamos vivendo esses dias na terra como se tudo isso tivesse que passar logo. Meu irmão, entenda. Tem muitas coisas que não vão passar, tem muitas coisas que não vão acabar, tem muitas coisas que vão piorar, e eu preciso mexer, eu preciso começar a me conectar no céu, para que isso mexa com os meus pensamentos e as minhas ponderações. Eu preciso me voltar para as coisas do alto, eu preciso fazer coisas para Deus, eu preciso buscar algo diferente na minha vida. Paulo aqui está dizendo: pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. Eu preciso colocar a minha mente no céu. Eu preciso mudar os meus valores. Eu preciso viver por esses valores. Para a glória de Deus, as recompensas do céu, as alegrias do céu, a permanência nos céus. Queridos, é isso que eu preciso agora gastar as minhas energias. Tem gente tentando gastar suas energias nas coisas erradas. Tem gente morrendo de medo. Não, eu preciso viver porque eu não posso pegar Covid, meu irmão. Esse não é o foco. O foco é: eu preciso agora mudar as minhas ponderações e pensamentos e entender que quem me guarda, quem traz livramento é Deus. Mas eu preciso estar canalizado nas coisas certas. Eu percebo, queridos, que tem gente que está lá trancado dentro de casa. Não estou dizendo que você tem que sair da tua casa, ser irresponsável, não. Mas tem tanta gente que está trancado dentro de casa, medo disso, medo daquilo outro, e quando menos percebe, pegou Covid. Eu já vi pessoas que morreram de Covid porque se trancou tanto. Porque a Bíblia diz: aquilo que eu mais temia me sobreveio. Tanto medo, tanta insegurança, e aí começa a gastar as suas energias nas coisas transitórias, nas coisas passageiras, sendo que agora é o tempo que nós precisamos cogitar das coisas dos céus.
Agora é o tempo que nós precisamos colocar a nossa energia na coisa correta, naquilo que vai nos levar a viver uma vida para a glória de Deus. Você precisa, dentro da tua casa, meu irmão, começar a fazer culto doméstico, reunir a sua família. Você precisa usar a internet para falar sobre Deus, ao invés de você falar mal do Dória, ao invés de você falar mal do Bolsonaro, ao invés de você usar as redes sociais para falar besteira, usa as redes sociais para falar Jesus está voltando. Busque as coisas dos céus, ao invés de você ficar gastando tempo em coisas que não vão agregar, não vão acrescentar. Gaste o seu tempo em investir nas pessoas que ainda não conhecem Deus. A qualquer momento Jesus está voltando, meu irmão. Seu marido é salvo, seus filhos são salvos, sua esposa é salva, seus pais são salvos. Gasta tempo com isso, gasta a sua energia com isso. Prega para eles. Usa o teu WhatsApp ao invés de ficar, olha, você viu o tanto de mortes que teve hoje. Meu irmão, manda o WhatsApp para eles falando, você viu quantas pessoas o Senhor libertou, o Senhor livrou hoje. Você viu o que Deus está fazendo, você viu a glória de Deus. Usa para isso. Esse é o tempo que eu preciso começar a cogitar das coisas dos céus. E pensar no céu, queridos, mexe com o meu pensamento, mexe com as minhas ponderações, a ponto que eu preciso me desconectar das coisas da terra, eu preciso me conectar com as coisas do céu. E eu preciso gastar a minha energia. Grave esta palavra: gaste as suas energias nas coisas dos céus. Gaste as suas energias nas coisas do céu. WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, meu irmão, é toque, como é que fala? Aquele toque não sei o quê? TikTok, gasto, ainda bem que eu tenho os meus assessores aqui, tá? Gasto o TikTok para as coisas espirituais. Ao invés de você ficar gastando tempo com as coisas, com os lixos da terra, gaste o seu tempo com a excelência do céu. Terceiro, quando você pensa nos céus, isso te move no caminho da santidade. 1 João 3, 2 e 3 diz: amados, já somos filhos de Deus, mas Ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Sabemos, porém, que seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele realmente é. E todos que têm essa esperança se manterão puros como Ele é puro. Este é o tempo, queridos, quando eu começo a pensar no céu, eu preciso começar a pensar numa vida de santidade. Eu preciso começar a me preparar para isso. Olha aqui para mim. Nós temos que começar a nos preparar para o céu. Nós precisamos começar a nos preparar. Pensar no céu, queridos, entender que o céu, quando eu penso no céu, eu não vivo uma vida de qualquer forma. Eu não vivo uma vida de qualquer forma, não. Agora é o momento que Deus está dando sinais para nós nos prepararmos. Quem não espera o céu, não se prepara para ele. Grave uma frase: o céu é um lugar preparado para pessoas preparadas. O céu é um lugar preparado para pessoas preparadas. Ninguém vai para o céu de qualquer forma, não. Eu tenho que me preparar para o céu. Eu tenho que me preparar para o encontro do noivo. A noiva, quando vai encontrar o noivo, ela passa o dia, ela vai lá na banheira e ela faz tratamento de pele, ela dá um jeito no cabelo, ela faz maquiagem, ela fica linda. Ela é transformada, ela passa o dia sendo preparado para o encontro do noivo. Ela passa o dia dentro de um local sendo preparada para encontrar o noivo, porque aquele é o dia especial da sua vida. A igreja, ela precisa começar a se preparar, porque a qualquer momento nós iremos ao encontro do noivo. A qualquer momento a trombeta irá soar e a noiva será arrebatada. Mas a noiva precisa se preparar para o encontro do noivo. Nenhuma noiva pode se encontrar com o noivo despreparado, e este é o tempo do preparo.
Este é o tempo que eu preciso viver uma vida de santidade. Este é o tempo que eu preciso viver uma vida de busca. Este é o momento que eu preciso viver uma vida de devoção. Este é o momento que eu tenho que preparar a minha família, porque a qualquer momento a trombeta irá soar. Meu irmão, você está canalizando suas forças no lugar errado. Está tão preocupado com Covid. Covid é a coisa menor que existe. Covid não é o problema, meu irmão. Apóstolo, como não é o problema? Tem milhares de pessoas morrendo, isso não é problema. O problema é uma noiva despreparada. O problema é uma igreja despreparada. É um povo despreparado. É um povo que se perdeu no meio de tantos afazeres, que acha que pode se encontrar com o noivo de qualquer forma. Se você aguarda a volta de Jesus, isso te leva, meu irmão, a viver novidades de vida, uma vida de santidade todos os dias. Nós precisamos estar preparados, porque a qualquer momento a trombeta irá soar. Este é o tempo, queridos, que Deus quer preparar a noiva, preparar a igreja, preparar milhares de pessoas morrendo, centenas de pessoas morrendo. Eu não sei quantas pessoas já morreram, mas o que importa, queridos, não é morrer. O que importa é me preparar para o dia que eu irei partir dessa terra, irei voltar para minha casa. Apóstolo, e se eu morrer? Se morrer, morri. Se eu morrer, eu vou para o encontro do noivo. Mas enquanto a morte não chegar na minha casa, não chegar na minha vida, eu preciso estar me preparando para o grande dia. É isso que precisamos. Quando você pensa no céu, quando você pensa no céu, isso te ajuda a enfrentar os sofrimentos. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Enquanto nós aguardamos o noivo, quando nós pensamos no céu, os sofrimentos, eu estou preparado para enfrentá-los, porque eu sei que os sofrimentos não se comparam com a glória, não se compara com aquilo que o Senhor fará na minha vida. Queridos, entenda, nós precisamos alinhar os nossos propósitos, alinhar a nossa vida dentro da vontade de Deus, porque nós estamos muito fora. Estamos vivendo dias de crentes que não querem morrer, crentes que não querem partir, crentes que têm uma concepção errada de morte, crentes que acham que morte é fim, que morte é sacrifício. Não. De vez em quando eu me deparo com cristãos que falam: nossa, tadinho de fulano, morreu tão novo. Tadinho de você, meu irmão. Tadinho é de você. Porque simplesmente ele voltou para casa. Mas nós estamos aqui arraigados, estamos aqui tão arraigados nessa terra, que nos perdemos. Quando nós temos a visão do céu, nós nos preparamos para essas batalhas da terra. E mais, eu me preparo de uma forma eloquente. Esses dias eu estava falando com a apóstola, e eu estava comentando justamente quantas coisas Deus já fez neste lugar através da oração. Eu me lembro da perseguição logo que nós viemos para esse local, 2 vizinhos, eles simplesmente fazendo coisas terríveis, eles nos perseguindo, toda hora chamava polícia, toda hora chamava viatura. E eu me lembro um dia, eu diante do delegado, o delegado olhou para mim e falou: Cláudio, como que você quer que eu faça alguma coisa se todos os dias eles vêm aqui, fazem uma ocorrência contra você e você não faz nada? Você nunca reclamou deles, já entraram na igreja, já fizeram coisas terríveis. Mas eu me lembro, eu olhei para aquele delegado e disse: doutor, eu não posso fazer. Deus não permitiu eu fazer. Porque Deus me disse que o dia que eu colocar a minha mão, Ele tira a mão dele. Então eu tenho que depender 100% dele. E fiquei aguentando. Final.
os dois sumiram. A igreja continuou no mesmo lugar que ela estava. Um trombou com uma caçamba, eu brinco de vez em quando, eu falo assim, ele trombou com uma caçamba parada, porque existe caçamba em movimento. E ele trombou com uma caçamba, foi para a UTI, eu fui lá orar por ele. O outro, da mesma forma, um dia chegou em casa e já não tinha mais nada, a esposa tinha ido embora, acabou tudo. Me lembro aquele bar da esquina, tinha um bar na esquina da igreja, era 6 horas da tarde, eles colocavam as caixas de som voltado para a igreja, aquelas músicas terríveis. A única coisa que a igreja fazia é orar. Me lembro subir, o nosso altar era ali do lado, eu falava, irmãos, levanta as mãos, vamos orar. Estendia as mãos, começava a orar, meu irmão. Quando um belo dia chegamos aqui, cadê o bar? Fechou. Fechou. O centro de macumba que tinha do lado da igreja. Altas horas da noite, vestiam de branco, vinham rodear a igreja, fazer trabalho na porta da igreja. A única coisa que nós fizemos, orar. Me lembro um domingo à noite que eu falei, gente, estenda as mãos em direção a esse centro. Nós vamos fechar esse centro essa semana. E a igreja orou, quando foi quarta-feira, o centro fechou. Quarta-feira. E aí vem Covid, vem problemas. A igreja esquece que é a oração que muda. Aí vem as autoridades que querem fechar as igrejas. E a igreja fica lá murmurando, não, porque o ministro. Meu irmão, ora. Levante suas mãos em direção a eles, você vai ver a mudança que Deus vai fazer na vida deles. Nosso papel é orar. Quando eu tenho a visão do céu, eu enfrento o sofrimento, não é reclamando não, é orando. É orando. Quando eu tenho um problema dentro de casa, eu oro. Quando eu tenho um problema na rua, eu oro. Quando tem problema de pandemia, eu oro. A nossa missão é orar. A igreja sempre foi perseguida. Quando você olha a história da igreja, a igreja sempre passou por perseguições. E sabe por quê? Porque aqui não é a nossa casa. Porque aqui não é a nossa morada. Nós incomodamos esse mundo, querido. Sabe por quê? Porque nós temos algo que o mundo precisa. Nós incomodamos essa nação, queridos, porque a glória de Deus em nós. Jesus, por onde passava, Jesus, ele libertava, ele curava, ele salvava, mas Jesus incomodava os grandes. As autoridades eram incomodadas. A igreja aberta, ela incomoda o inferno. Por isso, muitas vezes tem que se tentar fechar a igreja, mas não consegue. Quando nós começamos o culto, começou a dar algumas oscilações na internet, e eu olhei para o Levi e falei, Levi, sai e entra novamente. Mas dentro de mim eu estava, será que está tentando também impedir a igreja de estar nas mídias sociais? Porque se tentar, meu irmão, a igreja continua, a igreja não para, porque a igreja entende o que nós temos vivido. Entenda algo, queridos, quando eu tenho a visão do céu, eu enfrento todas essas pelejas, eu enfrento todos esses sofrimentos, eu enfrento, talvez você esteja dentro da tua casa passando por pelejas, por sofrimentos, pelo dia mau, enfrente, mas enfrente orando, porque Deus vai mudar a história da sua vida. Mas entenda, é a oração que é poderosa para mudar todas as coisas. E por último, quando eu tenho a visão dos céus, quando eu penso no céu, isso me ajuda a enfrentar e me livrar do medo da morte. E a Bíblia diz aqui em 1 Coríntios 15, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus,
que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Eu quero que o ministério de louvor venha à frente. Quando eu penso no céu, eu perco o medo da morte. Onde está a morte? A tua vitória. Onde está a morte? O teu aguilhão? A morte foi tragada pela vida. Entenda algo. Ainda tem muitos crentes com medo de morrer. Mas o nosso maior medo deve ser o medo de perder o caminho de casa. O nosso maior medo tem que ser o medo de perder a glória de Deus. Eu comecei essa ministração relatando um pouco sobre a visão de João, sobre o céu. O céu é um lugar maravilhoso. A nossa casa é um lugar de delícias. Nós estamos aqui passando por este mundo, mas quando chegarmos em casa, não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais separação. Eu amo pregar em velório, mas eu acho que o velório de crente deveria ser uma festa. Eu acho que o velório de crente deveria ser uma churrascada, meu irmão, onde todo mundo iria celebrar. Olha, meu irmão aqui passou pelo dia mal, mas o meu irmão chegou em casa. Me chamam para fazer velório, não importa. Tem gente que fala assim: eu só faço velório de crente. Meu irmão, eu faço velório de qualquer pessoa. Não estou pregando para o morto. O morto já não está mais lá. Eu estou pregando para aqueles que estão vivos, para aqueles que ainda estão no caminho, aqueles que já chegaram em casa, ou já decidiram a sua vida, que é viver fora da casa o céu e preferiu a casa o inferno. Eles não podem mais mudar as suas escolhas. Mas aqueles que ainda estão no caminho, eles podem mudar as suas escolhas. Nós precisamos abrir a nossa visão e mudar, queridos. Parar de ficar com medo. Tadinho, você viu o pastor morreu, aquele pastor, tadinho dele. Não, glória a Deus, porque ele voltou para casa. Ele estava no caminho, mas agora chegou em casa. Quando eu penso no céu, o céu tira todo medo, todo o pavor da morte. A morte foi tragada pela vida. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O nosso maior desejo é voltar para o Pai. Anseio o dia de voltar para casa. E eu quero que você hoje alinhe o teu coração. Para, meu irmão, de ficar com medo. Para de ficar olhando para este mundo como se a tua vida fosse eterna. Deus está permitindo algumas decepções aqui para que você deseje o retorno para casa. Meu irmão, quantos homens que vieram antes de nós experimentaram a morte sorrindo. A Bíblia relata a história de Estevão. Quando Estevão foi apedrejado, no seu semblante ele não sentia as dores das pedras, mas ele olhava para a glória de Deus. Ele olhava para o céu, a sua morada. Algo que estava estimulando Estevão naquele momento era simplesmente a expectativa de estar com o Senhor. As pedras perderam o sentido. Não doía mais no seu corpo, porque o seu desejo e a sua expectativa era o céu. Meu irmão, é isso que nós precisamos. Eu sei que às vezes a dor, porque estamos deixando, alguém foi antes de nós, nós estamos ali, mas eu queria ir junto com você. Não, Deus levou, Deus promoveu, chegou na casa do Pai, e nós estamos a caminho. Daqui
daqui a pouco nós chegaremos lá. A morte não pode ser mais o pavor da noite, não pode ser mais o pavor, a morte não pode ser mais o terror, o rei dos terrores. A morte precisa ser a nossa alegria de voltar para o Pai. É isso que nós precisamos começar a querer, queridos. É isso que nós precisamos começar a sentir, o desejo de ir para casa. Eu quero que você fique de pé na sua casa. Feche seus olhos e comece a adorar a Deus. Deixa o Espírito Santo agora invadir o teu lar. Nós somos a geração voltando para casa. A Bíblia diz aqui em João 14: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu não teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu não for e lhe preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde tu vais, como então poderemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Desejamos esse dia. Fique de pé no seu lugar e adore o Senhor.